Olá pessoal, então vamos conversar agora sobre dois dos testes mais comumente usados em estatística e que vocês certamente já ouviram falar deles um monte de vezes, né? Já leram eles em artigos científicos, e a ideia é deixar um pouquinho mais claro como é que eles funcionam, embora o objetivo aqui do curso não seja fazer esses cálculos aqui, na verdade porque inclusive o computador faz isso para a gente, mas o objetivo aqui não é ensinar vocês a fazerem o computador fazer isso, que eu acho que é uma pena, mas é o que dá para fazer no espaço do nosso curso, que é bem pequenininho. Então, estou falando aqui dos testes do Q² e do teste exato de Fisher, que são testes muito comuns quando a gente está lidando com variáveis categóricas, usando tabelas 2x2, tabelas de contingência. O exemplo que eu vou usar aqui é um exemplo real, é um exemplo usado em um monte de cursos de estatística, né? Chega a ser um exemplo histórico, que é o exemplo de um surto de gastroenterite que houve num condado dos Estados Unidos no século passado. E que assim, o CDC usa isso para ensinar epidemiologia, então se eles usam lá, eu achei que eu podia estar usando aqui também, para mostrar algumas questões. Então, a história que houve nessa igrejinha aqui, né, eu não lembro se foi na década de 20 ou 30, um surto de gastroenterite. Como é que isso aconteceu? Houve uma confraternização no porão da igreja, em que um número grande de pessoas atendeu, e logo em seguida, várias delas foram hospitalizadas com quadros de gastroenterite importantes. E foi enviado um jovem epidemiologista ali para tentar descobrir a origem dessa gastroenterite, e isso pode ter repercussões para o país, porque imagina que você descobre, como já aconteceu lá, né, que existe um certo lote de alface que vem de determinado produtor que está sendo contaminado. Por exemplo, isso aconteceu alguns anos atrás, uma situação em que a plantação de alface estava sendo abastecida por um reservatório de água que estava contaminado com fezes de gado. E isso gerou um surto. E aí houve uma consequência econômica que todas as alfaces que viam naquela região pararam de ser comercializadas, gerando um prejuízo enorme, mas que para os produtores, mas que era a forma de salvar e evitar o adoecimento de um monte de gente. Então, esse caso daqui, aqui eu tenho a tabela de dados dele, que foi o que o epidemiologista coletou na época. Ele tentou fazer um recordatório de que cada pessoa naquela festa tinha comido. Então, a gente tinha alimentos de espinafre, presunto, salada, maionese, repolho, geleia, brioches, até sorvetes e salada de frutas. Então, intuitivamente, você pode falar assim, olha, olhando só a lista de remédios, eu devo achar que foi a maionese que foi contaminada. Né? Só que a ideia é conseguir ler esses números, então tem aqui dois grandes grupos de coluna. O primeiro grupo é o número de pessoas que comeu o item específico e o segundo é o número de pessoas que não comeu o item específico. Positivo quer dizer que ela adoeceu e o negativo quer dizer que não adoeceu. Então, por exemplo, no presunto, eu tenho ao todo 46 pessoas que comeram presunto, e dessas 46 que comeram presunto, 29 adoeceram e 17 não. E eu tenho 29 pessoas que não comeram presunto, dessas 29 que não comeram presunto, 17 adoeceram e 12 não adoeceram. E aí a gente vai usar esses conhecimentos de epidemiologia e de medidas de efeito para descobrir qual é desses alimentos que causou a gastroenterite. Então, esses dados da tabela anterior, eles podem ser facilmente descritos numa tabela 2x2. Então, por exemplo, vamos colocar água. Será que era a água que estava contaminada? Então, os dados daquela tabela, eu tinha que 13 pessoas que tomaram água adoeceram e 11 que tomaram água não adoeceram. E eu tenho 33 pessoas que não tomaram água que adoeceram e 18 que não tomaram água e não adoeceram. E aí eu preciso me perguntar, será que esses números aqui indicam que há uma associação entre beber água e ficar doente? Como é que eu consigo saber se existe uma associação aqui para além daquilo que seria esperado pelo acaso, se a água não tivesse nada a ver com a doença?
Então, com base no que a gente viu na aula anterior, eu poderia calcular aqui, por exemplo, um odds ratio ou um risco relativo. Então, o risco relativo eu calcularia aqui usando da água, né, seria 13, quer dizer que ele tomou água e adoeceu, sobre 24, que é o total de pessoas que tomaram água, dividido pelas pessoas que não beberam água, e adoeceram, que é 33, por 51. Então, se vocês fizerem essa conta, vamos fazer aqui na minha calculadora. Então aqui eu tenho 13 dividido por 24, que dá 0,54. E eu tenho 33 dividido por 51, que dá 0,64. Então, se eu for dividir aqui, 0,65. Então, 0,54 dividido por 0,65, eu teria um risco relativo de 0,83. Só que, então, sugerindo inclusive proteção. Beber água aqui teve então uma incidência de diarreia, de gastroenterite menor do que não bebeu água. Mas, então, veja, será que eu posso concluir com base nesse risco relativo que a água era protetor? Eu não posso. Por quê? Porque eu não tenho, por exemplo, intervalo de confiança. Eu não tenho o p-valor do meu teste de hipótese para avaliar se essa associação definida por esse risco relativo 0,83 foi maior ou menor daquilo que se esperaria pelo acaso. E para fazer essa avaliação em relação do valor que eu observei em relação àquilo que seria esperado pelo acaso, eu preciso de um teste estatístico, e no caso aqui, a gente chegamos então ao Q quadrado. Então vejam, essa tabela de contingência que eu tenho aqui, ela mostra a distribuição dos dados observados, é o que aconteceu de verdade. E eu preciso comparar isso com uma próxima tabela, que é o que eu vou fazer aqui no Q quadrado de Pearson. Então, como é que seria essa tabela aqui? Eu preciso usar para comparação os valores esperados caso as variáveis sejam independentes, ou seja, caso não exista associação nenhuma. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente poderia preencher essa tabela de tal forma que os valores aqui dentro se dessem e refletissem o acaso? Quando a gente pergunta isso, frequentemente as pessoas respondem, olha, é simples, você pega e distribui tudo meio a meio. Quer dizer, você divide esse 75 por 4 e você coloca um quarto em cada casela. Só que eu não posso fazer isso, por quê? Porque se eu estivesse fazendo isso, se eu colocasse aqui, então 75 dividido por 4, óbvio que não vai dar um número inteiro, mas vai dar 18,75. Então, digamos que eu colocasse 19 numa e 18 nas outras. Então, veja, se eu colocar 19 na casela A e 18 na casela B, então esse valor aqui dá 37, que não é consistente com o que eu tenho na minha margem, que seria 24 da primeira linha. Então eu não poderia fazer isso, porque o acaso não poderia ser, ele não pode ser incompatível com o que eu encontrei nas margens. Então eu preciso preencher essas caselas A, B, C e D com o que seria esperado se elas fossem independentes, ou seja, não existe associação entre beber água e ficar doente, mas de acordo com o que é permitido pelas marginais. E como é que eu faria isso? A conta é essa, assim, fiquem tranquilos que ninguém vai mandar vocês fazerem esse tipo de conta na mão, tá bom? Eu não sou sádico a esse ponto. Mas então, se as variáveis forem independentes, esperar-se-ia a mesma proporção de expostos entre doentes e não doentes. Então, veja, dessa minha primeira linha aqui, que tinha 24 pessoas que beberam água, eu esperaria que a mesma proporção que eu tenho antes, qual que é a proporção? De doentes e não doentes, a proporção é de 46 em relação a 29. Então eu pego 46 vezes 24 dividido por 75. Por quê? Porque 24 por 75 é a proporção de pessoas que bebeu água aqui.
Então eu pego do total dos doentes, deveria ter a mesma proporção de pessoas que beberam água. E eu uso a mesma proporção de 24 por 75 para multiplicar o total dos não doentes aqui que estão na linha, na coluna dos não doentes. Então, veja, essa é uma forma de estar mantendo as proporções. Veja, eu mantenho a margem, que é a linha, então eu tenho, nas linhas e nas colunas, as margens ficam iguais. Então, na primeira linha, eu continuo tendo um total de 24. O que mudou foi que eu usei para distribuir o número de pessoas que adoeceu e não adoeceu, eu usei a proporção de pessoas que bebeu água para isso. Então, o número esperado para quem bebeu e adoeceu, se não houvesse diferença nenhuma, ou seja, se a proporção fosse igual, seria de 14,72. E o número de pessoas que beberam água e não adoeceriam, se a proporção fosse mantida, seria de 9,28. E aqui não importa para a gente se é um número quebrado, tá bom? Porque o que importa é eu tentar entender as proporções. Quando eu faço a conta na linha de baixo, veja de novo, eu tenho aqui o total de pessoas que tem nessa coluna, né? Então estou aqui na casela C. Tá? Então eu pego o total de pessoas que estão na coluna, que são 46, e agora eu vou pegar e colocar aqui, né, vou multiplicar isso pela proporção de pessoas que não beberam água, que é 55 dividido por 75. E aí eu encontro o valor esperado seria de 31,28. Na casela D, a mesma coisa, eu pego o total de pessoas que está aqui no fim da coluna, que é 29, e multiplico pela proporção de pessoas que não bebeu água. E que daria 51 por 75, que essa conta vai dar então de 9,72. Então eu passo a ter, né, uma base de comparação. Eu tinha antes esses valores aqui observados, 13, 11, 33, 18, e agora eu posso tentar avaliar o quanto que esses valores observados são distantes dos valores esperados caso não houvesse associação, caso a associação respeitasse exatamente, fosse meio a meio, respeitando apenas as proporções de pessoas que beberam água e não beberam água. Tá? Então, tem uma forma de fazer essa conta. Essa fórmula é o Q quadrado. Então, o teste quadrado, que é representado por esse símbolo do x, esse x em itálico ao quadrado, o que ele faz? Ele é o somatório da diferença. Então, eu pego a somatória do quadrado da diferença entre os valores observados e os esperados, dividido pelos valores esperados. Sei que essa conta aqui é meio assustadora para muita gente, mas como é que ela funcionaria na prática? Então vejam aqui na minha tabela, eu tenho valores observados. Então, isso aqui é para aquela primeira tabela dos que eu mostrei para vocês. Tinha 13, 11, 33 e 18. E os esperados tem 14,74, 9,28, 31,28, 19,72. Então, veja, na primeira casela, vamos olhar aqui a conta que está na linha de baixo. Tá? Então, o observado foi 13 e o esperado era 14,74, não é isso? Então, eu pego 13 menos 14,72 e levo isso ao quadrado. E divido pelo esperado, que é 14,72. Na sequência, eu passo para a casela B. Então, o esperado na casela B, desculpa, o observado na casela B era 11. O esperado era 9,28. Então, eu pego 11 menos 9,28, levo ao quadrado e divido pelo esperado, que é 9,28. E eu repito isso para as outras duas caselas. Esse valor me dá um Q quadrado de 0,7. Esse valor de 0,7, então, então o que eu pego? Agora eu vou usar uma coisa que a gente conversou antes, lá atrás, quando a gente falou em distribuições estatísticas. Então lembra que a gente tinha uma curva normal? Então a curva normal é uma distribuição estatística. O Q quadrado também é uma distribuição estatística, enquanto que eu posso representá-la como uma curva de probabilidade. Essa curva de probabilidade ela é definida de acordo com alguns parâmetros, né? Que eu não vou entrar em detalhe agora, porque senão eu vou causar confusão. Então, mas assim, nessa figura que eu tenho aqui, tá, eu tenho um Q quadrado de 0,7, tá vendo?
que é mais ou menos esse que eu calculei aqui. Então, esse Q quadrado seria o valor exato aqui, de 0,764. Então, esse Q quadrado aqui, você vê que onde que minha setinha está mostrando no gráfico, ele está numa área que é uma área de probabilidade grande. Tipo, ele não está no extremo, lá do lado direito da curva. Então, a probabilidade de ter esse valor aqui, ela me dá um P de 0,38. Então, ou seja, a probabilidade de ter então, o valor desse quadrado aqui de 0,764, a área para a direita dele, ela tem 38%. Ou seja, ela tem 0,38 de um total de probabilidade de 1. Então ele está bem acima daquele valor mágico de 0,05. Que aqui, você vê, esse valor de 0,05 nesse gráfico aqui, ele estaria valendo com um Q quadrado crítico de 3,84. Então aqui eu teria um p-valor que que não refuta a hipótese nula, que é a hipótese da ausência de diferença. Tá? Ou seja, essa diferença entre o observado e o esperado, ela poderia facilmente ser explicada pelo acaso. Então isso aqui é o teste quadrado. Quais são os pressupostos do teste quadrado? Então, são só dois. Tá? O primeiro é que os valores esperados em cada casela, em cada célula da tabela, são iguais ou maiores que 5. Então, quando eu faço esses cálculos aqui, os valores esperados em cada casela calculados têm que ser iguais ou maiores que 5. E o segundo pressuposto é o de que há independência entre as observações, ou seja, o fato de uma pessoa tomar água não influencia o fato da outra pessoa não tomar água. Elas não estão brigadas e uma briga com a outra, entendeu? De só eu tomo água, só pessoas do meu partido, só as pessoas que gostam de bolo de chocolate tomam água. Então eu não posso ter esse tipo de associação. E aí quando eu assumo que existe independência entre as observações, eu posso fazer um teste quadrado. E, assim, e de fato a independência entre as observações é algo que boa parte dos testes que a gente vai aprender nesse curso exige e que boa parte da estatística frequentista também exige. Quando eu tenho situações em que não há independência entre as observações, eu preciso, em geral, usar ajustes para dar conta disso. Uma situação, por exemplo, em que não há independência, quando você, como nesse exemplo aqui, seria como se tivesse um grupo de pessoas que está ali dentro e que tem, por exemplo, são todas da mesma família e comem só as mesmas coisas, sabe? São todas vegetarianas. Então, se existe uma associação assim, isso pode complicar o meu cálculo, porque essa correlação entre pessoas da mesma família pode influenciar o meu resultado. Se isso não estiver claro, depois eu posso explicar isso melhor na aula, se por favor me perguntem. Tá. Quando eu não posso usar o teste quadrado, a minha melhor alternativa costuma ser aquilo que a gente chama do teste exato de Fisher. Então, nas situações em que o Q quadrado Então, de forma geral, eu uso o Q quadrado para comparar variáveis categóricas independentes quando todos os valores esperados forem maiores ou iguais a 5. Nas situações em que esses valores forem algum desses valores for menor que 5, aí a melhor opção costuma ser o teste exato de Fisher. Então vamos lá. Então aqui eu vou dar a associação de outra. Então aqui, antes foi água, agora vamos ver o leite. Então veja, tem aqui 4 pessoas que tomaram leite, 71 que não tomaram leite. O que é compreensível, porque as pessoas não costumam ir para festas para tomar leite, mas também não deve ser ver que na lista lá não tinha cerveja, não tinha bebida alcoólica, porque não é algo esperado numa festa de igreja. Então, pelo menos não era. E então vamos lá. Aqui eu tenho então 2 pessoas que tomaram leite e adoeceram, 2 que tomaram leite e não adoeceram, 44 que não tomaram leite e adoeceram e 27 não tomaram leite e não adoeceram. Então, quando eu faço a minha conta,
dos valores esperados, eu encontro 2,45 numa casela, 1,54 no outro, já posso separar, porque veja, eu tenho aqui duas caselas, bastava ter uma, mas eu tenho duas em que o valor esperado é menor do que 5. Então, eu já não poderia estar usando o teste do Q quadrado. E aí, como é que funciona o teste de Fisher? Então, testes exatos são testes em que alguém pegou e calculou todas as possibilidades do que poderia acontecer com aqueles dados. E aí, então, veja, ele não usou uma curva como aquela de teste do Q quadrado de probabilidade. Ele pegou e calculou na mão a probabilidade exata de a gente encontrar um resultado daquele ou mais extremo do que aquele. Tá? Então, como é que isso é feito? Tá? Eu não vou mostrar o processo detalhado de como a gente chega nisso, até porque eu acho que isso não deve ser de interesse a maior parte de vocês. Mas, em suma, o que se faz é se calcula todas as combinações de números que poderiam obter com os dados observados, sabe? E calcula-se todas as combinações possíveis de distribuição dos valores nas células A, B, C e D, mantendo os valores nas marginais estáveis. Então, como é que isso funcionaria? Então, aqui, veja, na tabelinha eu tenho o que eu observei, certo? Então, olha no desenho de baixo, eu tenho aqui, então, 4 pessoas expostas. 2 doentes, 2 não doentes, não é isso? Vamos chamar aqui o primeiro de José, o segundo de Mário, o terceiro de Carlos, o terceiro e o quarto de Rafael. Então veja, José, Mário, Carlos e Rafael. Então, por acaso, foi o José e o Mário que ficaram doentes. E o Carlos e o Rafael não ficaram. Vejam, só que eu posso manter essa proporção trocando as pessoas. E poderia, por exemplo, ser o José e o Rafael que ficaram doentes. E quem não ficou doente poderia ser do Carlos e o Mário. Então, eu posso fazer combinações disso, então mudando quem são as pessoas. Então, eu tenho aqui, né, para 4 pessoas, eu tenho aqui algumas formas de estar distribuindo essas pessoas de tal modo que eu mantenho a minha marginal tendo 4 pessoas expostas, certo? Então, e nos não expostos eu tenho também um montão de gente, eu não consigo inventar um montão de nomes aqui, mas eu consigo manter essas proporções trocando essas pessoas, fazendo com que quem ficou doente não ficasse mais mantendo isso. Então tem uma forma de combinar isso e calcular todas as combinações possíveis disso. Tá? Então, eu calcularia quantas combinações que eu consigo ter esse resultado aqui, ou resultados mais extremos. O que é um resultado mais extremo? Uma situação em que só teve, por exemplo, uma pessoa doente ou nenhuma pessoa doente que bebeu leite, sabe? Ou todas as pessoas doentes que beberam leite. Essas são duas situações extremas. Então, o que o computador vai fazer, e ele faz isso lá dentro dele, graças a Deus, ninguém tem que fazer isso na mão, mas porque eram contas assim que de multiplicação gigantescas, porque elas inclusive envolvem fatoriais. A fórmula do Fisher é essa que está aqui do lado direito, que envolve combinações múltiplas. Tá? Mas em suma o que ele está fazendo? Ele vai comparar o valor que eu obtive aqui, nessas 4 caselas, com todas as combinações possíveis que eu posso organizar essas caselas. E eu calculo, então, com quantas vezes que eu podia combinar essas pessoas, sabe, mudar Mário, José, João, Carlos, de forma que eu mantivesse esses números aqui, 2, 2, 44, 27, lá dentro, e mantendo as margens. Em relação ao número que eu podia combinar todo mundo aqui, aí não só mais quem está na primeira e segunda casela, mas todo mundo que está aqui, de forma que eu redistribuísse as pessoas que estão nas caselas, sabe? E aí ele calcula isso para essa situação específica de 2, 2, 4, 4 e 27. E ele faz isso depois para o próximo valor extremo, que seria 1 aqui na casela A e 3 na outra. E modificando isso, ele vai fazendo isso sucessivamente, calculando a probabilidade de cada uma delas. E aí ele soma isso e fala assim, olha, a probabilidade então de ter um valor, de ter
essa tabela com essa distribuição, ou tabelas mais extremas, foi de 0,35. Tá bom? Então ele estaria dando já dá direto o p-valor, que daria a probabilidade foi de 0,35, 0,30, 0,40. Tá? Então é isso que o teste exato de Fisher me dá. Mas assim, o que vocês precisam saber é que o teste exato de Fisher é o que eu já falei antes, que ele é escolhido quando eu tenho então uma análise de dados categóricos, numa situação em que quando eu monto a minha tabela de contingência, eu tenho uma casela pelo menos onde o valor esperado é menor do esperado se a distribuição ali fosse ao acaso, né, mantendo as marginais obviamente, fosse menor do que 5. Nessas situações eu uso o teste exato de Fisher, não uso o teste do Q quadrado. Então, veja, então meu objetivo aqui era explicar para vocês quando que eu uso o Q quadrado, quando que eu uso o teste exato de Fisher, e isso entra no seu trabalho de pesquisa. Porque aí você vai pegar e escrever que você usou o teste do Q quadrado quando os valores esperados nas caselas das tabelas de contingência tiveram valores iguais ou maiores do que 5. E que quando isso não ocorresse, você usou o teste exato de Fisher e é porque você usou isso. Tá bom? Então, era basicamente isso que eu queria conversar com vocês nesse momento. Até a discussão síncrona. Um abraço.